E aí pessoal, beleza? Jean Vilela aqui mais uma vez. Como você já deve ter percebido, o vídeo de hoje eu estou gravando num lugar um pouco diferente. Esse aqui é o quartinho do Benjamin. E a gente vai trocar agora uma ideia muito especial sobre a importância de terminar bem. Cara, lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8, Salomão escreve o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E, na verdade, esse conceito, ele é um princípio elementar do reino de Deus. Porque, diante do Senhor, muito mais importa a maneira como a gente termina do que a forma com que a gente vai começar. Afinal, você deve concordar comigo que começar bem nem é o maior dos desafios. Eu sempre digo o seguinte: início de relacionamento é uma maravilha, é amor para todo lado, é beijinho para cá. Você pergunta pro cara quando ele tá apaixonado, com os 4 pneus arriados, qual é o principal defeito da namorada, ele diz: é porque ela é perfeita demais. Você pergunta pra moça: e aí, o que você acha nele que não é tão legal? Ela diz assim: ah, ele não tem defeito nenhum. Porque começar bem é moleza. O cara que acaba de começar num novo emprego, acabou de abrir uma empresa, começar um curso, uma faculdade, ele sempre tá cheio de gás. Quando a pessoa ela é nova na fé, tá no primeiro amor, cara, os olhos dela brilham quando ela fala de Jesus, e a gente sempre começa com muito ânimo. Só que a verdade é que o maior dos desafios é terminar bem, porque no meio da caminhada, várias coisas surgem para nos enfraquecer, nos desanimar e nos roubar do propósito. E a palavra de Deus, ela está repleta de exemplos de pessoas que começaram muito bem e terminaram mal, mas ela também mostra pessoas que tiveram um começo difícil, complicado, porém tiveram um final glorioso. Você vê o exemplo de Adão. O cara começa vivendo no paraíso e vendo a Deus face a face, vivendo uma vida perfeita e sem falta de nada. Mas ele termina sendo expulso da presença de Deus por causa do pecado. Saul começa a sua história sendo ungido como o primeiro rei de Israel e ele termina os seus dias, infelizmente, cometendo suicídio. Você olha para Judas Iscariotes e vê a mesma coisa. O cara foi escolhido para ser um dos 12 discípulos de Jesus e termina também negando o mestre e tirando a própria vida. Aí você olha para José. O cara com 17 anos virou escravo no Egito. Estava na posição mais baixa da pirâmide social. Foi acusado de estupro injustamente, se tornou presidiário, mas ele tem um final glorioso e termina como governador da maior potência dos seus dias, que era a nação do Egito. Você olha para a vida de Davi e vê um cara que começa como um pastorzinho de ovelhas malhadas do seu pai e termina como o maior rei humano que Israel já conheceu, matador de gigante, faca na caveira, o cara que aterrorizava os seus inimigos e prosperou de uma forma absurda. Você olha para a vida de Paulo e vê um cara que começa como perseguidor da igreja, que consentiu com o apedrejamento de Estevão, que falava mal do nome de Jesus, mas ele termina como um dos maiores ganhadores de almas de todos os tempos. E é claro, o maior exemplo de que realmente não importa como a gente vai começar, e sim como nós vamos terminar, é o exemplo da materialização do verbo, da vinda de Jesus aqui para a terra. Afinal, sendo Jesus o próprio Deus que iria assumir uma forma humana, ele poderia ter vindo a essa terra para nascer num palácio luxuoso, num berço de ouro, cercado de pompa, de glória e de riqueza, mas ele prefere vir ao mundo como um bebezinho que nasceu dentro de uma estrebaria lá em Belém, que foi colocado dentro de uma manjedoura e cresceu na humilde cidade de Nazaré. Muitos olhavam para ele e o desprezavam, porém, ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, morreu como um cordeiro, ressuscitou como leão da tribo de Judá, e ele, ressurreto, disse para os discípulos: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Hoje ele está à direita de Deus Pai e em breve vai voltar para nos buscar. E talvez você se pergunte: mas o que é que tudo isso tem a ver com a minha vida? Eu não sei em que ponto da sua história você se encontra hoje, mas uma coisa eu sei: tem muita gente que está assistindo esse vídeo que diz assim: olha, meu casamento era tão bom lá no começo, mas hoje está uma droga. Olha, minha relação com os meus filhos era tão maravilhosa lá no passado, mas hoje virou um desastre. Talvez você já viveu dias de vacas gordas, já teve o bolso cheio e hoje você está aí passando crises e necessidades e você pensa que é o final da sua história. Você era apaixonado por Jesus nos primeiros dias, no primeiro amor, mas hoje você não é mais o mesmo. É por isso que eu quero te dar 3 dicas muito importantes para você acreditar que se Deus estiver na sua vida, independente de como tenha sido o seu começo,
o seu final será grandioso e glorioso para que o Senhor seja engrandecido através da sua vida. Então vamos lá. A primeira dica que eu quero te dar é a seguinte: não despreze os pequenos começos. Cara, de acordo com a biologia, a gente percebe que tudo que nasce muito grande é uma anomalia e morre muito cedo. Você sabe que quando a gente olha para a palavra, a gente vê duas coisas que começaram grandes: Adão e o diabo. Os dois deram errado. Jesus, o Filho de Deus, ele preferiu começar pequeno, como um bebê. Então, você tem que entender que os pequenos começos não podem ser desprezados. Às vezes as pessoas olham para mim e para você e nos julgam achando que a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas não interessa a opinião dos outros. Ainda que você tenha começado pequeno, se mantenha focado. Porque o que importa não é como começa, é como vai terminar. Em segundo lugar, o que eu quero que você entenda é o seguinte: que se você deseja terminar bem, você tem que aprender a se submeter aos processos de Deus na sua vida. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, eu não estou dizendo que é simples, muito pelo contrário. Às vezes os processos doem, porém, eles não preparam a bênção para a gente, porque tudo que Deus tem para mim e para você já está pronto. Na verdade, o processo ele prepara você para a promessa de Deus. Então, ainda que não esteja sendo fácil, você tem que acreditar, você não chegou no fim da história. Ainda não acabou o que Deus tem para sua vida. Então, mesmo que esteja difícil, continue firme, cara. Não desista, não pare, porque você vai terminar muito bem, porque aquele que começa a boa obra, ele é fiel para terminar. E em terceiro lugar, a terceira dica que eu quero te dar é a seguinte: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque ele é a nossa fonte inesgotável de motivação. Lá em Filipenses 4,13, Paulo disse assim: cara, quanto a mim, eu não julgo que eu já alcancei tudo que eu tenho que alcançar. Mas uma coisa eu faço, eu esqueço o que fica para trás, eu sigo para o que está diante de mim, olhando para Jesus. Porque ele tem um prêmio preparado para mim e para sua vida. E cara, se você olhar para os homens, você vai desanimar. Se você olhar para a tua conta bancária, talvez você vai entrar em depressão. Quem sabe você está no momento que diz assim: se eu for olhar para as circunstâncias, eu vou parar. Mas quem falou que você tem que olhar na horizontal? Levante sua cabeça, cara. Se esse vídeo chegou até você, é porque Deus ele te ama e ele quer que você aprenda a manter os seus olhos fixos na vertical, porque é do alto que vai vir o teu socorro. Se Jesus suportou tudo que suportou naquela cruz e ele não desistiu para nos alcançar, você não pode desistir agora daquilo que ele plantou no seu coração. Essas sementes, esses sonhos vão brotar, germinar, se realizar. E é bom saber, né, cara? Se o fim é melhor do que o começo, não interessa se eles estão rindo de você. Quem ri por último, ri melhor. Bom, se você gostou desse vídeo, não sai daqui agora não, cara. Deixa o seu like, o seu joinha, coloca o seu comentário aqui, poxa, é muito importante para mim saber o que Deus tem falado, comunicado no seu coração através desses vídeos, tá? E ó, se não se inscreveu, se inscreva no canal, me ajude a compartilhar nas suas redes sociais e vamos estar juntos aí buscando ao Senhor para terminar bem, tá bom? Um forte abraço, que o nosso bom Deus te abençoe e é nóis!